Olá, seja bem-vindo a este jornal. Sou Diolinda Vieira, aluna do 4º ano do curso de Ciências da Comunicação. Começo por dizer que o diagnóstico precoce ainda é o maior desafio no combate ao cancro do colo de útero em Cabo Verde. Um estudo recente realizado no Hospital Agostinho Neto mostra que as barreiras socioeconómicas estão a impedir que as mulheres cheguem ao tratamento a tempo. Apenas 28% dos casos são detectados na fase inicial. Os dados expõem a vulnerabilidade das pacientes com menor escolaridade e em situação de desemprego. Uma investigação apresentada no Open Day da UNICEF revela uma realidade preocupante no Hospital Agostinho Neto. Mais de 70% das mulheres com cancro do colo do útero só chegam ao hospital em estágios avançados. O estudo, que analisou mais de 100 pacientes, mostra que o diagnóstico precoce ainda é a exceção, ocorrendo em apenas 28% dos casos. Então, também mostrou-se importante termos um sistema de saúde mais acessível, onde as mulheres possam ter acesso aos rastreios com mais facilidades e também podem ter acesso mais facilitado ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Ótimo. Sob a coordenação de investigadoras como Daisy Furtado e Cláudia Conceição, o estudo cruzou dados clínicos com o perfil social das pacientes. O resultado é o espelho da desigualdade. Quase metade das mulheres afetadas tem baixo nível de escolaridade e 75% não tem emprego. Na Ilha de Santiago, as barreiras financeiras e a falta de informação ainda são os maiores obstáculos entre a mulher e o exame de Papa Nicolau. O cancro do colo do útero, ela está associada à infecção persistente por algum tipo oncogênico do vírus do papiloma humano, o HPV, que é um vírus de transmissão sexual. Além da infecção pelo HPV, o início precoce da vida sexual, a multiparidade e o desuso do preservativo surgem como os principais gatilhos para a doença. A urgência agora é uma só: reforçar o sistema de saúde para que o rastreio deixe de ser um privilégio e passe a ser uma rotina, garantindo que as próximas gerações não cheguem aos hospitais com o tempo contra elas. Os fatores de risco que identificamos nos estudos são o início precoce da atividade sexual, números de gravidez, mulheres com mais que 4 gravidezes e partos também têm mais risco de desenvolver o cancro do colo de útero, comparando as mulheres que têm uma ou nenhuma gravidez. E também identificamos no nosso estudo um baixo nível do uso do preservativo como método anticoncepcional. E o preservativo, este método é o método de barreira muito importante para a prevenção da infecção por HPV. O programa Campus África, que forma jovens cabo-verdianos em investigação científica e saúde pública, está em destaque na Universidade de Cabo Verde. Esta semana, os fundadores do projeto Basílio Valadares Hernandes e José Secundino Gomes Solino foram distinguidos com o título de Doutor Honoris Causa, uma cerimónia realizada no campus da UNICEF. Criado em 2014, o Campus África promove formação e intercâmbio entre jovens africanos e europeus. Dezenas de cabo-verdianos já participaram nas edições de Tenerife, com bolsas que garantem viagem, alojamento e formação prática em saúde pública e sustentabilidade. Meu nome é Benízia Souza, fui contemplada com bolsa de Campus África na 2021, no âmbito de desafios climáticos e pandêmicos num contexto de crise global. E a experiência que me tive lá foi uma experiência única. Para muitos jovens, o programa representa uma oportunidade única de crescimento acadêmico e pessoal. Muitos regressam ao país com novas competências técnicas e um olhar mais crítico sobre os desafios de Cabo Verde nas áreas da saúde e da educação. No participar em várias palestras, conferências, foi um local de partilha com os estudantes senegaleses, daqui no partilhar conhecimentos, ideias. A única experiência que não menos importante na Campus África foi visitas que iam fazer ao El Teide, ao Parlamento de Canárias e aos edifícios históricos de La Laguna.
A homenagem da Universidade de Cabo Verde é vista pelos estudantes como um reconhecimento justo e essencial. Para muitos, trata-se de uma mensagem clara sobre o valor da cooperação internacional e da aposta na juventude como motor do desenvolvimento. A homenagem para reconhecer esforço e visão de fundadores de Campus África. Foi uma homenagem merecida, uma homenagem que deveria ser feita há muito antes, e eu fiquei contente de poder ter participado, de poder ter encontrado com eles mais uma vez também, que é para agradecer pelo contributo que eles dão para o desenvolvimento acadêmico. Na cidade da Praia, o futuro das relações internacionais esteve em debate no Parlamento. Uma conferência sobre o multilateralismo reforçou a parceria estratégica entre a Assembleia Nacional e a China. O embaixador chinês apelou a uma união de coração para coração na defesa da ordem internacional e da estabilidade global. O Parlamento cabo-verdiano abriu as portas para uma reflexão profunda sobre o equilíbrio de forças no cenário internacional. Num contexto de incertezas globais, a Conferência Internacional serviu para reafirmar o compromisso do país com a cooperação e o diálogo entre as nações. A parceria com a República Popular da China deu o tom inicial ao debate, com foco na arquitetura do multilateralismo contemporâneo. O embaixador Zhang Qiang sublinhou a importância estratégica da proximidade entre os dois Estados perante os desafios atuais. I think the most important of all is that China and Cabo Verde can join hands together, hand in hand and heart to heart, and we promote true multilateralism. I think the true multilateralism in essence is the defense of the UN Charter, and let us be all treat UN as a core center for the international players on the international stage and defend the UN Charter. No plano estratégico, discutiu-se como as nações de pequena dimensão podem utilizar o direito internacional para salvaguardar os seus próprios interesses. A análise centrou-se na utilidade dos fóruns mundiais como ferramentas de defesa e na capacidade de Cabo Verde em influenciar a agenda global. Para um país pequeno como Cabo Verde, essencialmente o multilateralismo é o fórum que lhe permite apresentar-se numa só missão, se quisermos, a todos os restantes países que fazem parte desse fórum. Quando eu digo uma só missão, quer dizer que nós temos uma missão, defender o interesse de Cabo Verde em relação à matéria que poderá estar a ser discutida, da agenda internacional, em que todos os restantes países ficam a saber qual é a posição de Cabo Verde, e nós temos a capacidade de trabalhar para que a conclusão traduza, de alguma maneira, os interesses de Cabo Verde. Isso é uma questão importante para Cabo Verde, que o direito internacional possa ser respeitado, porquanto, sendo um pequeno país, não temos meios militares para nos opormos a qualquer outra invasão eventual ou qualquer coisa do género. A reflexão estendeu-se ainda ao papel ativo das instituições parlamentares, que podem ir além da diplomacia tradicional exercida pelos governos. Em debate esteve a ativação de novos canais de troca de experiência e a criação de redes de confiança que aproximem os povos através dos seus representantes. E há muitas formas de nós reforçarmos a cooperação via parlamentar, com trocas de textos, com troca de experiências parlamentares, com visitas de delegações e com conferências como estas, que vão refletindo sobre as problemáticas dos países e vão dando ideias. Percebe-se aqui que aqui saíram muitas ideias interessantes em como o Parlamento cabo-verdiano pode reforçar a cooperação interparlamentar para além da diplomacia clássica, que é aquela que o governo faz. A Conferência Internacional encerra o ciclo de debates com foco na diplomacia parlamentar como instrumento de cooperação global. Com as conclusões apresentadas na Assembleia Nacional, Cabo Verde reafirma a sua política externa baseada no multilateralismo e no reforço das relações bilaterais no momento de transformações no sistema internacional. Património Mundial da Humanidade e berço da cabo-verdianidade, a Cidade Velha é um livro de história a céu aberto que tenta equilibrar a preservação do passado com as exigências do futuro. Convido agora para acompanhar uma reportagem que explora a riqueza cultural e os desafios de desenvolvimento da primeira cidade europeia nos trópicos.
Antes de ser Cidade Velha, isto foi Ribeira Grande. Aqui nasceu Cabo Verde e aqui o mundo aprendeu a cruzar-se. Foi porto de riquezas e de dores. Foi o ponto onde chegavam povos, línguas e de onde partiam vidas marcadas para sempre. Mas a história nunca ficou parada. Esta terra aprendeu a transformar o que recebeu e o que sofreu. E é dessa transformação que vive ainda hoje a alma da Cidade Velha. Entre as ruínas do Forte Real de São Felipe, o Pelourinho e a Sé Catedral, nasceu o primeiro posto colonial europeu nos trópicos, um ponto de partida da expansão, um cruzamento de mundos e o centro de um comércio que marcou para sempre a humanidade. Estas pedras antigas carregam a memória da dor, lembrando os castigos que o nosso povo sofreu, mas também a coragem de quem resistiu e transformou a história em futuro. Para os moradores, a Cidade Velha é mais do que ruas e pedras antigas. É um lugar que abraça quem aqui nasceu, que acolhe quem aqui vive e que enche de orgulho todos os que chamam este pedaço de história de lar. Cada esquina tem um sorriso, cada calçada guarda uma memória e cada dia é bom viver aqui. Vive ali estável, graças a Deus, nunca não falta de nada. Eu recebo turistas, vende razoável, para muita frequenta o alinhão. Principalmente no fim de semana, eu tenho o alinhão. E graças a Deus nunca tem nada que isso. Nunca tem nada que isso. Ali tudo é normal. Se eu desenvolver nos últimos tempos ali, eu espero que continue aquele meio. O passado não vive nos arquivos, vive nos antigos moradores que sabem como era Ribeira Grande quando só se ouvia o vento. Os mais velhos carregam no olhar a Ribeira Grande de antes, quando não se falava em turismo nem em património mundial. Guardam a simplicidade da vida antiga e a coragem de quem aprendeu a dividir a rotina com visitantes do mundo inteiro. A mim não, serviço assim, claríssimo. A minha cidade é só casa, que tinha casa com só preto, parede preto. É igual que ia com o povo assim, e aqui tudo muda a situação. Eu tinha galho, estava serena, pé e pó, estava por só cabeça. Sua cabeça, agora está com você, agora está brinca, está com o pó de você. Vai cuidar com o pé. Por riba que a cabeça de você, tudo adianta da palmo, para morrer uma coisa que fica bonita, para morrer aquele que não põe na galinha. E era por orgulho, assim que dinheiro era nada. Eu trabalhava muito, trabalhava, que as coisas não estavam na terra, assim, para cacetava, assim, era o som que não estava pagando. Não tinha dinheiro, não. É impossível falar da vida na Cidade Velha sem falar da sua cultura. Muito cedo, o batuco começou a marcar o ritmo do cotidiano. Foi aqui que surgiu o primeiro grupo de batuco de Cabo Verde, o grupo Nós Herança. À medida que a cidade crescia, crescia também o batuque, que hoje é o símbolo de identidade, alegria e resistência de um povo que recusa esquecer as suas raízes. Nesse grupo, 10 e 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar batuco. No terreiro de casamento tinha nascido agora. Mas antes tinha Dona Marina, Alexandra, Arminda, que eram pessoas mais grandes que brincavam batuco no casamento, ou na batizada, ou na festa de Romarias, que é santo nome da cidade, que era 15 dias de atividades culturais, funadar batuco para fazer o pilão. Então, no casamento a partir de lá, começa a estar convidando também alguns batucos de casamento com eles. Então, na 90, nós resolvi fazer um grupo com cabeça tronco e membro. Para morrer uma vez, estava buscando nós. Meninos, hoje tem batuco turista, não estava a batucar. Em troca de que? Turista também bebia coco d'água, era aquele coco d'água, não ficava com ele. Para bem comer, mas depois, mas que tinha pagamento, que tinha nada.
Para celebrar e valorizar esta cultura, criou-se um centro cultural, um espaço destinado a preservar, expor e dinamizar o turismo local. Cada atividade é uma ponte entre passado e presente, uma oportunidade de aprender, de se emocionar e de sentir a cidade velha pulsar como sempre pulsou, com história, identidade e vida própria. E o objetivo tem se concretizado. A aderência no Centro Cultural nosso público-alvo é baseadamente em turistas e migrantes que vivem fora, que bem passam aquela férias na Cabo Verde, mas principalmente turistas. Mas como é que uma cidade mantém viva a sua cultura ao mesmo tempo que a transforma em experiência para moradores e visitantes? Centro Cultural Cidade Velha, ele é um espaço multiuso. Ela decorre conferências, seminários, ações de formação, exposição, venda do artesanato local e também exposição de quadros, entre outras atividades. Ali na Largo Pelourinho, nós estamos a fazer feira de gastronomia, nós estamos a fazer festival de música, festival de moreia, nós estamos a fazer atividades com batucadeiras, com tabanca e outros tipos de evento que é permitido, por exemplo, ali na Largo de Pelourinho. Quem chega à Cidade Velha procura os rastros, mas acaba por encontrar pessoas. O que mais toca quem visita não está apenas no património, está na forma como as pessoas vivem neste património. Gosto muito aqui da população daqui, foram exemplares, estão-nos a atender aqui, nós turistas portugueses, estão-nos a atender muito bem, por isso é que já fiz aqui uma belíssima compra. E os monumentos aqui, ainda não vi muitos, mas daqueles que estou a ver estou a gostar. Por isso, recomenda-se a todos os turistas virem cá visitar, porque é uma cidade fantástica. Em 1462 começou aqui a história da Ribeira Grande e com ela a história de Cabo Verde. Séculos depois, em 2025, caminhar por estas ruas é ouvir os ecos do que fomos e os passos do que continuamos a ser. Mudaram as casas, mudaram as vozes, mas a memória ficou, gravada no batuque, na pedra e nas pessoas que todos os dias mantêm viva a primeira cidade do arquipélago, porque aqui o passado não é apenas lembrado, mas vivido. Para encerrar esta edição, revisitamos o marco que transformou a nossa identidade política. O 13 de janeiro não é apenas uma data no calendário, mas um símbolo da conquista da liberdade e da democracia em Cabo Verde. Acompanhe agora a reportagem que recorda os passos da democracia e as vozes que ajudaram a construir o Estado de Direito que vivemos hoje. Que a campanha eleitoral começou quarta-feira. Durante anos, a história de Cabo Verde foi escrita sob uma única voz. Após a independência, o país viveu sob um regime de partido único, onde o debate político era limitado e a escolha dos cidadãos não passava pelo voto plural. A liberdade existia como ideal, mas ainda não como prática democrática. Em 1991, algo mudou. Pela primeira vez, os cabo-verdianos foram chamados às urnas para escolher entre diferentes partidos políticos. Não foi apenas uma eleição, foi uma ruptura com o passado e o início de uma nova etapa da história nacional. Afinal, o que significa hoje viver essa liberdade?
3 décadas e meia após as primeiras eleições multipartidárias, Cabo Verde parou para olhar o seu percurso. Na cidade da Praia, as celebrações ganham forma nos passos dos atletas, no discurso dos governantes e na edificação de um monumento que promete eternizar esta data. Este é o momento em que a história e o presente se encontram. Na verdade, essa data ali, se mantém da falar, é um complemento àquele que é a independência nacional. Uma coisa não separa de Portugal, que foi nós metrópole, digamos assim. Outra coisa é quem que vive ali tem liberdade para escolher, para expressar, para viajar, liberdade económica, liberdade de organização, para não ter verdadeiramente identidade cabo-verdiana sem amarras e principalmente aquela capacidade não tem de participar politicamente. Participa politicamente para nos escolher quem está dirigindo, quem está governa e capacidade de alternância, de se nunca se gosta, se nunca se trabalha direito. Portanto, esse é uma data simbólica, 13 de janeiro, é sem dúvida aquela data complementar a 5 de julho, que é dia de nossa independência de Portugal. Na 5 de julho, na 13 de janeiro, nos ganha a verdadeira autonomia que todo o povo independente tem que ter para ter liberdade económica, para ter crescimento económico e para poder desenhar com a máxima ambição possível aquele que é seu futuro. Para muitos, esta obra representa a materialização do respeito pela nossa história. Estes cidadãos veem na edificação deste monumento um passo necessário para elevar o orgulho nacional e garantir que as futuras gerações nunca esqueçam o valor da liberdade conquistada. No que tange a esse monumento, aqui também um símbolo físico para nós enquanto Cabo Verde, enquanto nação, está permitindo hoje, aquele 35 anos que nós estamos a viver de liberdade e democracia, mas que foi em vão, mas que as pessoas que lutam para que hoje não está ali livre, está expressa de maneira concreta hoje esse monumento, mas que foi em vão também. É um marco histórico, simplesmente história, ele está de marca para simbolismo. E nós, tudo que as histórias que não ouve, a nós as crianças não ouve, não estou estátua Mica Cabral, está idealizando isto. Então, gosta-lhe a nós, para não deixar também outros atributos para a geração que está bem. Mas o olhar sobre este símbolo não é unânime. Enquanto o monumento se ergue na capital, há quem aponte para as lacunas que o cimento não preenche. Para estes cabo-verdianos, a democracia deveria ser sentida primeiro na saúde, na educação e nas oportunidades, questionando o momento ideal para o investimento desta natureza. Aquele dinheiro que você tudo que as coisas lá, estará coitado que está outro, nem panela que você está por aí, pão que tem dinheiro para comprar um pão de esco. Porque só para alguém não é na estrada. Coitado mestre, necessitado está aqui. Saúde, mestre melhora. Educação, mestre melhora. Violência que está aqui, não está afrontado para todo lado que é. Na voz dos cidadãos, a liberdade é um conceito que vai muito além do voto. É a capacidade de expressar opiniões, de lutar por uma vida melhor e de sentir que as conquistas do passado têm um reflexo real e justo no presente de cada um. A democracia e a liberdade conquistada em 91 trouxe ao país uma nova configuração do próprio Estado. Um Estado onde há separação de poderes, um Estado onde há o primado da lei, um Estado onde há independência do poder judicial, um Estado onde as instituições funcionam interligados, eu diria, há uma interligação, mas cada um a funcionar e a respeitar aquilo que são as suas competências próprias. 13 de janeiro é, no fundo, este encontro de vozes. É a celebração de um caminho que permitiu a Cabo Verde escolher o seu rumo, mas é também o lembrete de que um país não se faz apenas de símbolos. A data sintetiza o compromisso permanente entre honrar o passado e responder às urgências do futuro. Liberdade é caminho longe, democracia é que é cultura. Una naja fácil revolução, que transparente, que libertado, de democrata. Liberdade é caminho longe.
35 anos depois, esta data afirma-se como um processo vivo que se renova a cada escolha e a cada voz que se levanta. Mais do que uma data no calendário, este marco representa o compromisso de uma nação com o seu próprio destino, porque a liberdade não é um destino final, mas um caminho que se constrói todos os dias, com a coragem de enfrentar os desafios do presente e a determinação de garantir um futuro com dignidade para todos os cabo-verdianos. Da minha parte é tudo, marcamos o encontro para quando eu me formar. Muito obrigada e até breve.